Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 8. Vamos ler somente uma parte deste versículo. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Vamos dizer comigo? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. A pedagogia disse que tudo aquilo que você repete em inúmeras vezes, em alto e bom som, de maneiras que os tímpanos dos seus ouvidos ouça a vibração das cordas vocais, você memoriza. E o aprendizado é uma das coisas que ninguém vai tirar de você. Vamos dizer uma vez mais: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Parei para pensar por que o sábio vai colocar estes termos e vai dizer que o final é melhor do que o começo. Pois existem pessoas que nasceram em berços esplêndidos e têm um começo abençoado. Eu conheço jovens em São Paulo que, quando decidiram casar, eles já estavam todos organizados. Inclusive, no dia que estavam no cartório, eles já sabiam qual era ou qual seria a cor dos olhos dos seus filhos. E eles decidiram que só teria um filho. E eles casaram, mais tarde nasce esta criança, e quando esta criança chora, não foi de tristeza, porque esta criança já estava com a aposentadoria garantida. Esta criança já tinha um futuro decidido. Era uma criança que nasceu riquíssima. Mas nem todos têm o mesmo privilégio. Alguns é igual eu, que nasceu na rua do sobe e desce, número desaparece, parente é ninguém, irmão de quase nada, e não teve a felicidade de nascer neste berço esplêndido. Mas tanto para aqueles que nasceram privilegiados, quanto aqueles que nasceram e estão trabalhando, lutando para sobreviver, eu tenho uma palavra de Deus para esse crente. O final das coisas é melhor do que o começo delas. E quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vai encontrar aqui um crente que a Bíblia vai dizer que ele nasceu lá em Ur dos Caldeus, cujo nome era Jó. A Bíblia diz que Jó era o homem maior em Ur dos Caldeus, e ele não era, esse maior não era na sua estatura física. Mas quando o texto diz que maior, é porque o seu poder aquisitivo era muito grande. Jó era um homem abençoado. Se eu pudesse transportar Jó para o centro do Recife, diríamos que ele é o homem mais rico do Recife. No caso, Jó era o homem mais rico de Ur dos Caldeus, porque Deus deu para Jó 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. A Bíblia diz que Jó tinha 7.000 ovelhas. A Bíblia diz que Jó tinha 3.000 camelos. A Bíblia diz que Jó tinha 500 juntas de boi. A Bíblia diz que Jó tinha 500 jumentas e tinha muita gente trabalhando para ele. Pois bem, se eu transportasse para cá e trouxesse a ajuda da ciência, eu diria que Jó era o empresário mais bem-sucedido da época, porque Jó, irmãos, ele tinha uma grande exportadora de lã. Você imagina tosquiar 7.000 ovelhas, ele agasalhava toda aquela gente, era casacos de lã, agasalhos de frio. Quando a noite chegava e a temperatura despencava, o povo estava agasalhado, porque Jó era um empresário e exportava para toda a região. Mas Jó não era somente um empresário que exportava lã. Jó também tinha uma grande transportadora, porque ele tinha 3.000 camelos, e os camelos eram usados para fazer as viagens mais longas, até mesmo para transportar algumas cargas para lugares mais distantes. Mas Jó não tinha somente uma exportadora de lã, não tinha somente uma empresa de transporte. Jó
também tinha uma pequena empresa, se é que eu posso chamar de pequena. Ele tinha uma empresazinha de mototáxi, ou quem sabe uma empresazinha de táxi, porque os jumentos eram usados para as viagens menores. E Jó não tinha somente esta empresazinha, não, ele tinha também uma grande empresa de laticínio, porque todo o leite que o gado produzia, ele fazia o queijo, a coalhada, o doce, tudo que se podia utilizar, Jó abençoava. E o povo que trabalhava com ele era um povo feliz. Mas como Deus tanto prova o rico, como prova o pobre, ele prova o grande, mas ele prova também o pequeno. Ele prova o irmão, mas ele também prova a irmã. Aliás, Deus prova quem ele quer. Ele prova do jeito que ele quer. Aliás, ele prova quando ele quer. E se ele decidir provar o irmão, ele não vai dizer para a irmã: minha serva, vou provar teu marido. Tu deixa? Deus não. Quando a irmã vê, o marido já está no ai, ai, ai. Se ela reclamar, também vai para o ai, ai, ai. E se ficar lá no ai, 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 dando glória a Deus, ele tira do ai, ai, ai e traz para o glória a Deus, para o glória a Jesus. É ai, 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 ui, 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 depois glória a Deus, glória a Jesus. Ele prova. E Deus estava numa reunião, lá vem o perna de pau seco, por ali devagarzinho. Deus olhou para ele e disse: de onde tu vem, Satanás? Ele disse: eu estava rodeando a terra e passeando por ela. A gente precisa ter cuidado com esses passeios. Tem dois lugares bons de passear. O primeiro, Jesus estava nele, né? Aquele no alpendre de Salomão, ele estava passeando. Depois, Sadraque, Mesaque e Abednego lá numa fornalha de fogo ardente. Agora, esses passeios que a gente dá, a gente saiu de São Paulo no último sábado, vai passear no Recife? Não, a gente vai fazer a obra de Deus, a gente vai guerrear, porque fomos alistados para a guerra. Mas ele disse para Deus: eu estava passeando e rodeando a terra. Mas Deus foi apontar logo Jó. Tu visse lá o meu servo Jó, um homem sincero, temente a Deus, que se desvia do mal. Satanás disse: eu vi, mas para ser crente daquela marca lá é fácil. Tem tudo. Agora toca nos seus bens e tu verás que ele blasfemará de ti na tua presença. Isso é Satanás argumentando com Deus acerca de Jó. Deus tinha um projeto quando aponta para Jó, porque Deus conhecia Jó. E Deus autoriza Satanás tocar nos bens de Jó. E Jó vai sofrer percas, porque a Bíblia diz que sequestraram, levaram, tocaram fogo nos seus animais, levaram os seus bens. Satanás entrou dentro da casa de um dos filhos de Jó. Eles estavam reunidos, comemorando o aniversário, e a casa implodiu, a casa caiu em cima deles. Morreram os 7 filhos homens, as 3 filhas, e o rapaz chegou lá dizendo: só eu escapei para te trazer esta notícia. Deus não prova qualquer crente em determinadas provas. Aliás, a prova que você está passando é Deus que te colocou, e se te colocou com um objetivo. Ele sabe que você suporta esta prova, que você vai sair daí mais crente, maior, mais forte, e glorificando a Ele na beleza da sua santidade. Deus conhece você. Às vezes a gente entra na prova assim, ouve um crente: meu Jesus, não dou conta não. Dá, você dá, eu sei que dá. Um dia Jesus estava numa conversa com os crentes ali, lá vem ele de novo, bichinho oportunista. Foi chegando, Jesus olhou para ele e disse: o que é que você está fazendo? O que é que você quer aqui? Ele disse: eu vim fazer um pedido para o Senhor Jesus. O que é que você quer, rapaz? Ele disse: eu queria cirandar com Pedro como trigo. Ele disse: não. Com quem? Com Pedro. Não, com Pedro não. Pedro não. Eu conheço Pedro. Com Jó eu deixei. Mas Pedro eu não deixo não, eu conheço Pedro. Irmão, Jesus conhece a gente. Conhece. Ele sabe que Pedro ia negar na hora, ia puxar a faca. Não vê não. Que Pedro ia desviar ali mesmo. Não.
Então Jesus está conversando com os crentes e diz: Pedro, Satanás me pediu para cirandar contigo como trigo, e eu fiz uma oração, eu roguei ao Pai por ti. Eu imagino Pedro de joelhos, dizendo: obrigado, graças a Deus que o Senhor não deixou, porque eu não sei de onde havia o ataque. Eu só vi um rapaz pegar numa espada, dizer que ia levar o Senhor preso lá. Eu já puxei a faca lá, a espada, arranquei, eu ia abrir a cabeça dele no meio, mas o rapaz tem um reflexo bom, ele tirou a cabeça, eu arranquei a orelha dele. Imagina se Satanás, eu ia brigar. Jesus conhece, meu irmão, a tua estrutura, e Ele está lembrado que tu é pó. Tu está aqui por causa de um grande livramento que Ele te deu. Tu está aqui porque Ele te ama. Jó está, irmãos, pobre de marredecer. Lá vem Satanás de novo. E Deus disse: você viu aí? Ele não blasfemou. Isso aí, mas toca na saúde dele. Que a saúde é tudo que ele tem. Uma chaga desde o alto da cabeça até a planta dos pés toma conta do corpo de Jó. Jó vai rasgar as suas vestimentas, se vestir de saco, e vai ficar na frente da casa adorando a Deus. E quando ele está adorando a Deus, as porteiras começam a rangir lá na entrada da fazenda. Os 3 amigos de Jó estão chegando porque tomaram ciência do que estava acontecendo. E quando eles viram Jó vestido de saco, diz a Bíblia que eles choraram, que a voz deles foram ouvidas muito longe. E eles se aproximaram e ficaram com Jó durante alguns dias ali chorando. E ninguém dizia nada para Jó. Jó está no meio desta angústia. Quando passa o luto, aí eles apontam com aquela espingardinha que a gente chamava lá em Pernambuco em 1900, e Jesus Cristo, lá em 1900, Manuel Amaro, 1900 e Juveniano Torres, chama espingarda do diabo, que é um negócio de a gente ver crente apontando: olha lá fulano, está disciplinado, olha lá fulana, está fraca na fé. E lá vem, irmãos, esses amigos de Jó e aponta para eles: Jó, resolve aí o teu problema, rapaz. Se acerta com Deus, porque é muita coisa. Deus não prova crente desse jeito, não. Eles começaram a acusar Jó. E Jó vai levantar a voz. Satanás disse: ele vai negar agora. Jó disse: olha, pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá Deus a minha sinceridade. Quando Satanás espera que Jó vai negar, Jó abre a boca lá no capítulo 25, capítulo 19, verso 25. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Quando Jó está no meio desse tiroteio todinho, vem a mulher de Jó e diz: tu ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre, acaba com tudo. Jó olha para ela e diz: mas minha filha, meu amor, minha velha, eu sei lá como é que ele chamava lá em casa, eu chamo a minha de mamãe, ela me chama de papai. Eu digo: vamos embora, é assim mesmo. Então ela chega, manda ele amaldiçoar. Ele diz: mas olha para mim, me diga, eu receberia o bem do Senhor e não receberia o mal? O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas quando Jó viu a fúria nos lábios da mulher, disse: você está falando igual às doidas, às desequilibradas por aí. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu um dia recebi uma ligação de um irmão. Disse: pastor, eu fiz uma descoberta na Bíblia, eu estou muito alegre. Eu digo: conta para mim, meu irmão, compartilha aí. Esse eu descobri que Deus tirou aquela mulher de Jó e deu outra. Eu disse: valeu, meu pai, me dá logo o capítulo, o versículo para eu ler com a lupa. Eu passei batido nessa leitura. Oxe. Disse: não, Deus não deu não. Tirou. Eu disse: como assim? Não está escrito, pastor. É que eu acho. Eu digo: você perdeu o quê? Você está achando, mas você perdeu o quê? Disse: não, Deus não ia deixar uma mulher daquela tribulada que mandou amaldiçoar a Deus. Eu disse: me diga uma coisa, servo de Deus, quantos anos o senhor tem? Ele disse: pastor, eu tenho 48. Eu digo: e essa serva de Deus aí que faz esse café abençoado? Esse a gente é do mesmo ano, ela também tem 48. Eu digo: irmão, não está pensando em trocar a serva de Deus de 48 por duas de 22 não é? Porque meu irmão, o chicote vai estralar. Ele disse: não estou não, mas... não deu não? Tirou não? Digo: tirou não, meu irmão. Porque eu não conheço aqui no Brasil ainda nenhuma mulher que tenha ido dormir
alegre. No dia seguinte, ela tenha perdido toda a sua riqueza e ter ficado pobre de marredecer. No mesmo dia, tenha pegado a alça de 10 caixões e levado para o cemitério. E não murmure. Eu conheço irmã que quando o marido chega com o envelope lá, com o salário, ela diz, essa miséria dá para quê? Isso dá para quê? Tu ainda vai tirar o dízimo, é? Já murmura. E Deus não mata. E Deus não tira. Não. Jó vai entender que está num processo. E no meio desse tiroteio todinho, um dos amigos dele recobrou a memória. Voltou, tornou em si como o filho pródigo. O filho pródigo tornou em si. Tornando em si, disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Pois bem, um dos amigos de Jó, lá no capítulo 7 de Jó, no versículo 8, ele chega para Jó e disse: Jó, na verdade o teu primeiro estado terá sido pequeno, mas o teu último crescerá em extremo. Jó disse: eu creio, o final é melhor do que o começo, eu creio. Tudo isso na minha vida tem um propósito, Deus tem um propósito, o final é melhor, eu creio. Jó está passando por tudo isso, os amigos vão embora, Deus vai até a fazenda dos amigos de Jó, mandou sair para fora, disse: vem aqui, volta lá na fazenda do meu servo e vai lá pedir oração. Deixa eu contar uma história de Deus para vocês, nas entrelinhas aqui. O que Deus disse para ele foi o seguinte: volta lá, pede oração, mas pede perdão para Jó, porque vocês disseram coisas para ele das quais eu não mandei dizer. E eles chegaram lá e pediram para Jó orar. E a Bíblia diz que quando Jó estava orando pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó, porque a Bíblia diz lá no capítulo 42, a partir do verso 7, que Jó tinha recebido de Deus 7.000 ovelhas, Deus deu para ele 14. Ele tinha recebido de Deus 7.000 camelos, Deus deu para ele 3.000 camelos, Deus deu para ele 6. 500 juntas de boi, Deus deu 1.000. 500 jumentas, Deus deu 1.000. Deus abençoou em dobro a vida de Jó. Nasceram 7 filhos homem, 3 filhas mulheres. A Bíblia não menciona o nome das 3 primeiras que morreram, mas fala do nome das 3 que nasceram depois, da alegria que contagiou o coração da mãe. Pergunta no meio da igreja para uma irmã que perdeu um filho, se ela esquece este filho. A mulher de Jó contava 14 homens, contava 6 mulheres, porque ela lembrava dos cacuetes, daquelas coisas pequenas nas vidas dos filhos. Porque quando Deus resolve abençoar, quando Ele levanta a história de alguém, diz: eu decidi abençoar a tua história, o final dela vai ser melhor do que o começo, porque quem escreveu fui eu. Tua história, quem escreveu foi Deus, e o final é melhor. Mas com a gente é sempre os limites impostos por Deus. Tem um menino que a gente fala muito dele. A gente chama ele de José do Egito. Irmão Zé, irmão Josézinho. O Josézinho do Egito. Pense no menino. Pense no menino, irmão. E a gente, quando menino, precisa ter um cuidado, rapaz, que não é brincadeira. José, quando via os irmãos aprontando, chegava para o pai e contava. E os irmãos ficavam furiosos com ele. E não é fácil não. E lá em 1900 e antigamente, precisamente 1982, 83, eu me meti, dei uma de doido, fui estudar teologia. Eu saí da escada e vim aqui para a Avenida Cruz Cabugá, tinha uma faculdade que chamava ETAP, Escola de Educação Teológica do Estado de Pernambuco, eu comecei a estudar. Quando eu chegar na igreja, tinha um presbítero, que eu só vou dizer a primeira letra do nome dele lá em escada. Só a primeira letra, porque ninguém sabe. Heleno Cosmo. Jesus guardou, ele era pastor da cidade de Lagoa do Carro, evangelista abençoado. Quando eu chegava, ele disse: aí, irmão, vocês querem... Fica perto de Micael. Micael está com a cabeça cheia de coisa do diabo. Ele está estudando teologia. Ele dizia assim: teologia. E eu continuei. Pastor Manuel Amaro, conversei com ele, disse: vai estudar. Estudar é bom. E eu fui estudar. Mas aí eu fui dirigir a vigília da usina Massauaçu. Eu estou dirigindo a vigília, jovem. Eu casei em 87.
Eu estou lá dirigindo a vigília, chega uma irmã, Deus toma ela e disse, eu vou te levar para o sudeste dessa nação. Eu digo, chegar em casa eu pego o mapa para ver onde é esse negócio aí. Vou te levar para o sudeste desta nação, farei de ti um pastor. A promessa que fiz para tua mãe eu vou cumprir. Eu digo, vou perguntar para a mamãe que promessa é essa. E Deus falou comigo. Quando terminou a vigília de manhã, eu estou lá na igreja matriz à noite, lá vem um diácono da igreja. Se eu fiquei sabendo que Deus falou que você vai ser pastor, vai não, eu tenho 30 anos de diácono aqui, Deus nunca disse, você é um menino, um moleque. Eu digo, moleque não, porque eu até corrigi alguns irmãos, não chama seus filhos de moleque, porque moleque é filho de Moloque, e os filhos dos crentes é herança, é bênção de Deus. Eu sou moleque não. E aquele irmão disse, coloque aqui as profecias que eu vou comer tudinho com farinha. E me deu um tapa que eu saí catando tostão pelo meio da igreja ali, me levantei meio atordoado. Eu ia casar no sábado seguinte. Tudo certo para casar. Lá veio uma moça, olhou para mim e disse, Micael, você é doido? Eu digo, sou doido não. Então você é cego? Eu digo, uso óculos, mas não sou cego não. Então você é besta? Eu digo, eu não sou besta não, porque se eu fosse besta eu não era crente. Você não percebeu que eu estou apaixonada por você? Eu digo, vai para lá, carne velha. Oxe, gente, eu vou casar sábado. Aquela menina estava com uma gripe virando já uma tuberculose. E ela puxou toda aquela secreção e jogou na minha cara. Eu tirei o óculos, limpei o rosto e disse para ela, minha filha, Deus te abençoe. Eu era o líder de jovens. Deus lhe abençoe. Tinha um diácono do lado e eu disse, minha filha, isso que ele falou com você aí é mesmo que maldição. Porque às vezes a gente é assim, Deus lhe abençoe, mas a gente está com vontade de falar outra coisa, tá irado. Mas a simplicidade minha havia me tomado, eu tinha saído da vigília, eu tinha que ser ponderado nas minhas palavras. Eu disse, Deus lhe abençoe. Não vou lhe contar a história final daquele diácono, nem daquela moça, mas Deus teve misericórdia de mim. E eu esqueci de perguntar para minha mãe qual era a promessa. Mas eu estava dirigindo a igreja na cidade de Rio Grande da Serra e o pastor Jeremias cooperava conosco naqueles dias. Parou um táxi na porta da igreja, minha mãe desceu com uma mala. Falei, ixi, mamãe brigou com o papai. Deu confusão lá. Mamãe veio para cá de mala. Ela entrou, eu estava no culto, era domingo. E eu dei oportunidade para ela declamar aquela poesia, O Cego de Jericó. E ela me entrega uma carta de mudança. Eu digo, é briga mesmo com o papai. Mamãe mudou e papai não veio? Que obra é essa? Que é isso aqui? Eu disse, não, é que eu não tenho muito tempo na terra. Mas a carta dizia, apresentamos a Assembleia de Deus na cidade de Rio Grande da Serra. A carta foi assinada pelo pastor Juveniano Torres. E a minha mãe disse, eu vim congregar com o meu filho, porque em 66, agosto de 66, eu sentia muitas dores, eu estava grávida e Deus tomou uma irmã da comissão que entrou na nossa casa e disse, mulher, o que está no teu ventre é um varão e este varão será pastor, ele será o teu pastor. E eu estou aqui para que isto de Deus aconteça, e eu aprendi com ela, porque Jesus não fica devendo nada para ninguém. Pois bem, a gente precisava ter esse cuidado, porque José aqui, o Josézinho, tudo que via dos irmãos contava para o pai, os irmãos ficou irado com eles. E a Bíblia diz que o pai mandou ele ver como estavam os irmãos, e quando José chegou perto dos irmãos, ele disse, lá vem o sonhador maior, porque José sonhava e ia contar para os irmãos, irmão, não conta sonho que você tem para quem não crê, conta para quem acredita, só conta para quem te levanta, para quem te ajuda, para quem te incentiva. Quando você tiver uma revelação e não souber, conta para o teu pastor, porque ele, além de orar, vai incentivar você. Imagina, o irmão é um auxiliar de trabalho, Deus falou que vai ser pastor, ele vai chegar para o irmão, rapaz, eu vou ser o pastor aqui. Disse, oxe, tu tá doido? É? Por onde é que tu vai passar que eu estou aqui? Não é assim não que funciona não. Mas quem tem uma promessa, precisa descansar nesta promessa. E José contava, e quando ele chegou perto, disse, lá vem o sonhador, vamos matar ele. A gente mata, eu quero ver o que vai ser dos sonhos dele.
E a Bíblia diz que eles pegaram José, deve ter dado um couro bom nele. Jogaram José dentro de uma cisterna, porque um dos irmãos disse: não mata não, senão a gente vai ficar com sangue nas nossas mãos. Mas a gente põe ele nessa cova vazia aí, porque aí ele morre de sede, morre de fome. Nós não matamos, ele morreu. Jogaram José dentro da cova. Agora tem uma palavra de Deus, deixa eu fechar a Bíblia aqui. Mas o senhor não disse que era 2 minutos? Eu esqueci que São Pedro disse isso. O dia para o senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. 2 minutos desse tempo aí. Mas eu tenho um horário ali para terminar. Escuta só. Pegaram José, jogaram José dentro da cova. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O final das coisas é melhor do que o começo? O final das coisas é melhor do que o começo delas. E eu tenho que dizer isso a você. É melhor você dentro da cova do que você na mão dos irmãos de José. Os irmãos de José não têm piedade, os irmãos de José é invejoso, os irmãos de José defama, os irmãos de José se levanta, os irmãos de José calunia, os irmãos de José tenta te atrasar, os irmãos de José mata por qualquer coisa. É melhor você na cova do que na mão dos irmãos de José. Pastor, é melhor na cova, por quê? Porque na cova tem provisão de Deus. Pode perguntar para Daniel, que ele vai dizer: eu fiquei entre os leões e eles não tocaram em mim, porque Deus não deixou. Deus cuida de você na cova. É melhor na cova do que na mão dos irmãos de José. Aí os irmãos de José dão uma olhadinha, está passando uma caravana de ismaelita que vai lá para o Egito. Olha a ideia deles: vamos vender José, a gente ganha um trocadozinho. Tiraram José da cova e venderam José para os ismaelitas. É melhor você na mão dos ismaelitas do que você na cova. Mas é melhor você na cova do que na mão dos irmãos de José. Pastor, na mão dos ismaelitas é melhor, por quê? Porque os ismaelitas tinham pão fresco, tinha água potável. Eles compraram José para revender José. José agora já tinha comida boa. É melhor na mão deles do que na cova. Mas é melhor na cova do que na mão dos irmãos de José. Mas pastor, está tão difícil a minha história. Fica tranquilo, quem escreveu ela foi Deus. Ele está te conduzindo, seja pela montanha ou seja pelo vale. Vai dar no mesmo lugar, vai dar no lugar da coroação, vai dar no lugar da vitória, vai dar no lugar do Shekinah de Deus na tua história. Os ismaelitas pegaram José, colocaram ele em cima de uma montaria, não sei se num jumento, num cavalo, num camelo. Não me deram a informação aqui. Mas ele não foi arrastado não, viu? Porque ele ia ser comercializado, não podia chegar lá o pozinho não. Chegaram com José no Egito, foram para o mercado de escravo. Colocaram José no mercado de escravo lá no pódio. É melhor você no mercado de escravo do que na mão dos ismaelitas. Mas é melhor na mão dos ismaelitas do que na cova. Mas é melhor na cova do que na mão dos irmãos de José. Entende o negócio aí? Pega essa visão de Deus para o teu ministério. Está apertado, está estreito. Mas não desiste, não entrega a congregação. Deixa Deus ser Deus, porque Ele está trabalhando ao teu favor lá. Deixa Deus ser Deus, porque... Mas pastor, o tiroteio é grande, estão falando muito, deixa falar. Eles falam porque não são mudos, senão a murmuração era pior. Você já viu o mudo quando está enfesado, quando está nervoso perto de você? Deixa ele falar. Depois ele cansa, porque quem te colocou lá foi Deus. Mas é melhor lá no mercado de escravo, por quê? Porque você vai ter 5 minutinhos de fama. E amanhã lá na Cruz Cabugá, na Ibiribeira, lá no Cabo de Santo Agostinho, lá em Vitória, se me vierem passar na rua, ó, irmão doidinho, irmão Micael, que estava lá na Deceara. Aí se vier: pai do senhor, lembra de mim? Digo: eu? Não, nunca te vi mais alto, nem mais baixo, nem mais preto, nem mais branco, nem mais gordo, nem mais magro. Lembro não. Porque você visualizou aqui, memorizou. É 5 minutinhos.
5 minutinhos que você está no pódio, está todo mundo olhando para você. E José era um escravo diferenciado. Está no pódio, está todo mundo olhando. Toca lá uma corneta, irmão, parou. Ninguém compra, ninguém vende, porque Potifar está chegando. É melhor lá no mercado de escravos, senão você não ia ser visto, José, pelo Potifar. É melhor no mercado de escravo do que na mão de Ismaelita. Mas é melhor na mão de Ismaelita do que na cova. Mas é melhor na cova do que na mão dos irmãos de José. Quando Potifar chegou, parou. Ninguém vende, ninguém compra. Só depois que Potifar fizer as compras dele. E ele vem direto no José. Ele olha José do pé à cabeça, olha para os dentes de José, dá uma olhada no cabelo, está cheio de piolho. José está todo ajeitadinho ali, porque eles iam vender José. E aí deram o preço, Potifar comprou José e levou José para casa, porque ele veio comprar escravos para o serviço da casa. Deixa eu te dar uma palavra de Deus. É melhor você na casa de Potifar do que você no mercado de escravo. Mas é melhor no mercado de escravo do que na mão de Ismaelita. Mas é melhor na mão de Ismaelita do que na cova. Mas é melhor na cova do que na mão dos irmãos de José. Eu vou dar 1 minuto, vou dar 30 segundos para você adorar a Deus, dizer: eu estou no centro da tua vontade, eu estou no centro da tua vontade, eu estou no centro da tua vontade. Faz a tua vontade na minha vida. Você está no lugar que Deus colocou. Você nem está na frente nem está atrás, está no centro da vontade de Deus. Mas pastor, é melhor na casa de Potifar, por quê? Porque na casa de Potifar, José já foi na despensa e pegou o litrão de leite, ó, bum, 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 leite, meu irmão. Água potável da casa de Potifar. O Rexona dele estava vencido. Ele já toma um banho, acerta a barba, já coloca chinelo novo no pé, roupas de linho, perfume, a melhor fragrância do Egito. José está bonito, está arrumado. É melhor na casa de Potifar do que no mercado de escravo. Olha para cá, olha na ponta do meu nariz aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você estiver decolando, Deus está levando você à altura, não se esqueça do barreiro que Deus tirou você. Porque do barreiro que Ele tirou tem barro para fazer outro vaso. Guarde isso. Do barreiro tem barro para ele fazer outro vaso. Deus está levantando. Josézinho está lá na casa de Potifar. Está bem. Está tranquilo. Cuidando da casa. Lá vem a mulher de Potifar. Mas que escravo bonito. Como é seu nome? Disse: meu nome é José. José, eu estou com um problema aqui, José. Disse: qual é o problema? O problema é que meu marido se levanta às 6 da manhã e entra dentro do palácio e corre o Egito todo aí com o faraó, olha nas coisas de faraó. E quando ele chega aqui às 6 horas, quando eu vou falar com ele, já está roncando. Ô José, te deita comigo. Se José fosse daqui da DC, ele ia dizer assim: o sangue de Jesus tem poder. De marcha ré, Satanás. Vai para lá. Te deita comigo? José disse: não posso não, viu? Sou hebreus, temo ao Senhor e eu tenho que respeitar o meu senhor Potifar. Posso não. No dia seguinte, quando José entra para cuidar dos serviços da casa, a mulher de Potifar agarra José. José escapa da mão dela e ela faz um escândalo e chama os empregados: vede aí o que o vosso senhor Potifar fez. Trouxe este escravo hebreus para atentar contra o meu pudor, contra a minha vida. Olha o que é que esse rapaz fez. Estou com um pedaço da roupa dele. José está lá na porta. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia vai contar que quando Potifar chegou 6 horas da tarde, os fofoqueiros de plantão já estavam na porta. Está lá escrito em 19:16 de Levítico: não andarás com os mexeriqueiros entre os teus irmãos, eu sou o Senhor. Deus não gosta de fofoqueiro. Ele criou um departamento no céu só para irmãos sair punindo fofoqueiro pela terra. Mas eles disseram para Faraó: o José que você trouxe atentou contra a tua mulher. José não teve o benefício da dúvida dado por Potifar. Potifar não ouviu a defesa dele, mandou amarrar ele pé e mão de corrente
e levar para a penitenciária. Deixa eu te dizer uma coisa aí. Vou falar baixinho, para você não misturar o glória com aleluia. É melhor você na prisão do que na mão da mulher de Potifar. Pegou não? Vou dizer de novo. É melhor você na mão do carcereiro lá do que na mão da mulher de Potifar. É melhor preso, é melhor disciplinado, é melhor solteira, está entendendo? É melhor você solteiro do que na mão desta namorada escandalosa que está tirando o Espírito Santo da sua vida. É melhor você solteira do que na mão deste rapaz que está pensando que o seu corpo é qualquer coisa. Diga para ele em alto bom som: meu corpo é templo de Deus, é morada do Espírito Santo. É melhor você sozinha do que você na mão da mulher de Potifar, porque vai ficar sendo chantageado por ela. É melhor lá. Quando José sai de lá, de dentro da cova, monta num animal, ele disse: nunca mais eu volto para casa, nunca mais vejo papai, minha vida acabou, meus irmãos me destruíram. Agora José está saindo de dentro da casa de Potifar, algemado, para ir para uma cadeia. Acabou a minha história. Você já passou por isso? Já sentiu um nada? A vontade de morrer? Quando eu vi minha esposa ser diagnosticada pelo médico, dizer assim: sua mulher vai ficar doida, correndo pelo meio da rua, rasgando as pessoas, mordendo. Você faz o que? Eu digo: sou pastor, desista desse negócio. Larga esse negócio, porque sua mulher não volta mais não, você endoidou mesmo. Eu falei assim: ô doutor, o senhor não lê a Bíblia não, né? Eu não, eu digo: eu já vi. Porque a Bíblia disse um negócio contra o senhor. Eu disse: a Bíblia disse o que contra mim? Eu digo: oxe, a Bíblia disse no capítulo 13 de Jó, no versículo 4, que vocês médicos são tudo mentirosos, não vale nada. Está desse jeito lá mesmo. Essa tradução aqui, atualizada, desse jeito. Vós médicos não vale nada, são tudo mentirosos. Cheguei em casa com aquela caixa cheia de remédio de tarja preta. Rasguei tudinho assim, joguei na privada e dei descarga. Estava com Jesus no couro mesmo. Joguei tudo. Chegava a hora, eu fiquei 30 dias com ela trancado num quarto escuro. Sabe o que é uma quebra de resguardo, daquela de atacar mesmo? Se abraçava comigo, ela dizia assim: mataram o Miss Davis, a gente vai comer um pedaço assado hoje, amanhã a gente come outro cozinhado. Eu digo: eu já comi tudo. Vamos ficar aqui. Eu abraçava ela, eu digo: estou com você, estamos juntos. Quando eu joguei tudo na... Chegava a hora, cadê o meu remédio? Está aqui na água, beba água. Ela bebia água. O remédio era água. Está aqui o pastor Jeremias, porque eu não conto história fiada, eu pago à vista. Está o pastor Jeremias e o pastor Carlos aí. Pense numa mulher abençoada, saudável, dando glória a Deus. Está lá em Belo Horizonte fazendo a obra de Deus. Ele criou os nossos filhos com maestria. José vai parar dentro da cadeia, semblante caído. Mas quando o carcereiro olhou para José, disse: é diferente. Já pegou a chave e disse: você vai ficar mandando aqui dentro, você vai me ajudar. Na hora de dormir você apaga os lampião, tá certo? Você vai cuidar dos presos, me ajuda a administrar esse negócio. Na hora que a gororoba chegar aqui, você dá as marmitas para ele: ajude aqui, você vai me ajudar. José já começa, meu irmão, se alegrar dentro da prisão, porque chegou para ser cabeça. É melhor você na prisão do que na mão da mulher de Potifar. Mas é melhor você na casa de Potifar, não na mão da mulher dele, na casa dele, do que lá no pódio, no mercado de escravos. Mas é melhor no mercado de escravo do que na mão de Ismaelita. Mas é melhor na mão de Ismaelita do que na cova. Mas é melhor na cova do que na mão dos irmãos de José. E lá na cadeia é melhor por quê? Porque estava em paz com Deus. O Egito tinha 3 prisões. A primeira era na rua assim, ao ar livre. Roubou um bode, ia para aquela grade lá, passar frio, sereno, calor, e depois tomava umas 2 sovas boas e depois soltava. A segunda era para criminosos. Mas a terceira era nas masmorras, descia pelos porões e ia parar debaixo do trono de Faraó. E naquela ali não ia qualquer um não. Aquela prisão era somente para colarim branco. Se fizer uma dessa lá em Brasília, estava cheia. Olha quem estava lá: padeiro mó, o homem que cozinhava o pão do rei. Copeiro mó, o homem que provava o vinho do rei.
Olha quem chegou, o braço direito de Potifar, Josézinho. José chega lá dentro, padeiro sonhou, copeiro sonhou, José interpreta os sonhos dos dois. Mas ele começou com o copeiro, dizendo: vai ter um aniversário, Faraó vai te colocar em liberdade definitiva, você nem vai mais responder nada, você sai daqui direto para dentro do palácio e vai servir a taça novamente na mão de Potifar, de Faraó. Aí o padeiro disse: eu vou me dar bem, porque o meu sonho é igualzinho, eu era padeiro, e eu sonhei com um balaio cheio de pão, pão doce, bolacha, baguete de metro, eu vou me dar bem. Quando ele contou, José disse: seu sonho é igual mesmo, mas há uma diferença, Faraó vai tirar você daqui, vai pendurar você no madeiro, as aves do céu vão arrancar os teus olhos. E conforme José interpretou, aconteceu. Quando o copeiro foi requisitado para voltar para o palácio, ele dá um abraço no José, e José faz um cochichozinho no ouvido dele, disse: te lembra de mim quando tu chega lá? Lembrou nada. José ficou mais 2 anos na prisão. Já que o sonho do copeiro não fez efeito, Deus coloca Faraó para sonhar. E quando o Faraó sonha, meu irmão, o negócio estreitou. O copeiro chegou e disse: eu estava na cadeia, estou lembrando dos meus pecados agora. Não deixa ninguém sonhar para lembrar dos teus pecados. Ele disse: eu me lembro agora, tem um rapaz lá na prisão que interpretou meu sonho. Conforme ele interpretou, aconteceu. Faraó disse: vai buscá-lo, traz ele aqui. Escuta o ruído, o barulho do chinelo do pessoal chegando. É a hora de Deus para você. Chegaram lá e o diretor da penitenciária disse: cadê? Tem um preso aí por nome José? Disse: tem, está aqui. Quero ele aqui. Meu filho, se arrume aí. Você tem uma audiência com o todo-poderoso Faraó. Ele disse: calma, nesse não. Onde é que eu vou com a barba feia desse jeito? Falar com o Faraó? Não. Tomou banho, tirou o cabelo, acertou a barba. Foi mais ou menos assim. Não vou para aquele lado não, que eu não estou bestando. Foi mais ou menos assim que José fez com os presos. Adeus, 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 adeus. Não, adeus não, que eu vou em Vitória. Adeus não, que eu quero voltar aqui. Adeus, adeus. Foi. O que é isso, José? Está ruim do juiz, é? Perdesse o tino da coisa? Você, adeus para... Não, porque eu não volto mais aqui não. Volto, não estou indo lá para o palácio, volto mais não. Não volto por quê? Oxa, porque o final das coisas é melhor do que o começo. Eu comecei a entender aqui dentro da prisão, que eu saí da cova, que eu peguei pelo deserto, eu parei no pódio, eu fui para a casa de Potifar, não, volto mais não, para aquela cova, nunca mais. O final é melhor do que o começo. Ele para diante de Potifar, ele não só interpretou, mas ele contou o sonho que Faraó teve, e interpretou o sonho. Faraó olhou: o quê? Esse é o nome. Se meu nome é José. Não tem ninguém nessa capacidade aqui não? Eu não tenho ninguém com essa... Não. Você é casado? Disse: não sou não. Disse: vai casar. Filha de sacerdote, nascida dentro do palácio, era considerada filha do rei. E ele disse: você vai casar com a filha do meu sacerdote. Você está vendo aquelas 2 carruagens lá? A primeira é a minha, a segunda é sua. Ninguém vai fazer nada aqui no Egito sem o seu chanceler, sem você dar o sinal verde. É para isso que eu estou elegendo você, o segundo homem aqui. Eu preciso de você, já que Potifar não está dando conta nem da casa dele, você fica aqui. José casa. José está sentado administrando um grande projeto no Egito. Ele olha, vê a poeira cobrindo, irmão, está chegando uma caravana. Quando ele olhou direitinho, disse: eu conheço, é meus irmãos. É a hora de dar o troco, de dar uma encarcada. Foi isso que ele fez? Não. Mais tarde ele vai se dar a conhecer aos irmãos, chora com eles, pergunta para ele: cadê meu irmãozinho Benjamim? Cadê papai? Diz: está lá. Seu pai, nosso pai, chorou muito, porque Jacó chorou demais, irmão, quando soube que uma besta fera tinha matado, estraçalhado ele, porque levaram a roupa, a túnica cheia de sangue. O desespero foi muito grande. Ele diz para os irmãos: olha, Deus me preservou em vida
para este tempo. Não é para matar vocês, não é para prejudicar, não. Vocês vão lá para a terra de Gósen, porque é o que Faraó vai fazer. Vocês vão ser abençoados, vai continuar como pastores, porque Deus me preservou. Deixa eu te contar essa historinha aqui, para dizer a você: fique de pé. Fique de pé. Podemos orar, né, pastor? Deus tirou você lá de baixo para você abençoar. O projeto, não tranque a faculdade, não. Deus está trabalhando a seu favor. O projeto de Deus é lhe fazer crescer nesta capital, nesta ilha. É de fazer você prosperar para abençoar aqueles que não acreditou no seu potencial. José está governando o Egito com uma maestria de Deus, abençoando a família. É aí que Faraó vai perguntar a Jacó: quantos anos você tem? Parece que está bem velhinho mesmo. É pouco, mas é muito mal vivido, porque a tristeza, a angústia leva o seu semblante há muitos anos. Mas quando José se dar a conhecer aos irmãos e que abraça o papai e chora, a vida de Jacó é renovada, porque Deus preservou José durante a história. Você vai pegar o dedinho agora, não é mais espingarda não, agora é dedo de profeta. Você vai apontar ele para alguém e dizer, mas diga com tom, na tonalidade profética. Diga para ele: o final da tua história é melhor do que o começo dela. O final da tua história é melhor do que o começo dela. O final da tua história é melhor do que o começo dela. Está caindo os grilhões, está se arrebentando as portas, está batendo em retirada os teus inimigos, porque Deus está dizendo: o final da tua história é melhor do que o começo dela. O que eu reservei para ti, ninguém conseguiu ler, porque está comigo. Eu estou abrindo a carta agora e dizendo: alegra, canta, jubila, triunfa, dá brado, levanta a tua voz e glorifica, porque o final é melhor do que o começo dela. Olha, Pai, eu quero abençoar a vida desta tua serva, a vida deste teu servo. Eu profetizei em estado de êxtase, de olhos abertos, dizendo a teu filho, dizendo a tua filha: o final da história dele é melhor do que o começo. Eu declaro, Senhor, a vitória da tua filha, e certamente os nossos olhos verão, os nossos ouvidos ouvirão que o Senhor fez conforme a sua vontade. Orando eu te agradeço em nome de Jesus.